Esse homem tinha algo bom, louvado seja Deus. Existia uma mulher formosa e bonita, a palavra do Senhor nos diz, a qual era a esposa dele, chamada Abigail. Por ele ter esse comércio no deserto, Davi o conhecia. Davi, ele já tinha ajudado a Nabal contra os salteadores, ou seja, que eram ladrões, naquele tempo. Então, Davi falou assim para 10 servos dele: olha, vá até Nabal. Davi naquele tempo, irmãos, ele já tinha sido ungido o rei de Israel, mas ele ainda não tinha assumido o trono de rei. Ele estava fugindo de Saul. Então Davi, nesse tempo, ele estava até numa caverna com alguns homens. Com certeza estava passando necessidade, passando fome, e lembrou de Nabal, a qual ele já tinha ajudado. E a palavra do Senhor diz que ele enviou 10 moços até Nabal, todo alegre, todo sorridente e feliz, desejou-lhe: diga a Nabal, leve a paz do Senhor a Nabal, e pergunte como está as ovelhas dele. E assim sucedeu. Aqueles homens foram até Davi, chegaram até Nabal, falaram que Davi tinha desejado a paz, aquele homem próspero. Davi ainda fala isso na Bíblia. Só que Nabal, por ser um homem insensato, acabou pagando o mal, o bem com o mal, porque Davi foi com o bem e ele acabou agindo com o mal. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele falou assim: quem é Davi? Aquele filho de Jessé? Ou seja, ele começou a insultar o futuro rei de Israel. Ele não lembrou o que Davi já tinha feito a ele. Louvado seja Deus. E esses homens voltaram até o encontro de Davi. Louvado seja Deus. E naquele momento começaram a contar o que tinha acontecido. De repente subiu uma ira muito grande ao coração de Davi. Naquele momento ele cingiu a espada dele e queria se vingar de Nabal. Mas Deus sabe de todas as coisas. Louvado seja Deus. De repente, um dos servos de Nabal vai até a esposa dele, Abigail, e diz tudo o que tinha acontecido, tudo que Nabal tinha feito aos homens de Davi. E assim, ela pegou alguns mantimentos, colocou em cima do jumento e foi até onde Davi estava. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que Davi já vinha com 400 homens contra a casa de Nabal. Irmãos, não ia sobrar um da casa de Nabal. Louvado seja Deus. E quando aquela mulher, que pela Bíblia é chamada de pacificadora, encontrou com Davi, se prostrou aos pés de Davi e começou a pedir misericórdia ao futuro rei de Israel, dizendo assim: olha, não atente para as palavras daquele homem, porque ele agiu com loucura. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz também que ela não contou nada ao esposo dela. Ela teve sabedoria, porque ela, conhecendo o esposo dela, sabia que ele ia impedir. Louvado seja Deus. E então aquela mulher começou a falar com Davi: tem misericórdia, Senhor. E ela sabia que aquele homem era protegido do Deus de Israel. A palavra do Senhor diz que ela sabia que ele tinha sido ungido ao rei de Israel. E ela sabia que o Deus de Israel estava com Davi. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que Davi naquele momento assumiu que ela tinha sido enviada por Deus. Tanto é que eles: bendito seja o Deus de Israel, que hoje não deixou que de minhas mãos eu me vingasse por sangue inocente. Louvado seja Deus. E nessa noite eu quero abrir um parênteses nessa palavra. Como é que você está agindo dentro da sua casa? Você está agindo como Abigail ou como Nabal?
espiritual. Louvado seja Deus. Porque em Mateus 4:8, Jesus, quando ele estava pregando no Monte das Oliveiras, as bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Louvado seja Deus. Pacificador diz que é aquele que promove a paz. E Jesus está em busca nessa noite de pacificadores, irmãos. Porque contenda não vem de Deus. Contenda é coisa do inimigo. Louvado seja Deus. Como você está agindo na sua casa, no seu trabalho, dentro da igreja? Louvado seja Deus. Nós somos iguais perante ao Senhor aqui. Deus, ele não olha a nossa aparência, ele sonda o nosso coração. Louvado seja Deus. E nós que estamos aqui temos que ser pacificadores. Se hoje você se encontra como cauda, Deus vai colocar você como cabeça hoje dentro da tua casa. Louvado seja Deus. Deus, ele vai ouvir a sua petição, assim como Davi, ele ouviu a petição de Abigail, ele vai ouvir a tua petição. Mas se você agir com contenda dentro da tua casa, o Espírito Santo de Deus vai entristecer, e a bênção que você tanto espera pode atrasar, meu irmão. Louvado seja Deus. Então nós temos que ser pacificadores. Jesus, ele busca as pessoas que promovem a paz. E nós sabemos que no mundo que vivemos hoje está em guerra. Hoje as famílias estão um contra os outros. E Tiago diz que nós devemos ser tardio em irar-se. Louvado seja Deus. Na hora da raiva, a gente tem que se conter. Eu sei que não é fácil, eu também passo por momentos assim. Mas vamos pensar em Jesus. Senhor, me fortalece, me ajuda diante dessa dificuldade. Se nós clamarmos o nome de Jesus, ele vai nos ouvir. Ele vai nos dar autoridade. Porque o inimigo, ele tem persistido contra nossas vidas. Principalmente a gente que está aqui dentro da casa do Senhor, adorando e exaltando o nome dele. O inimigo, ele não está preocupado com as pessoas que estão aí fora. Eles estão preocupados com os crentes que oram, que jejuam, que faz a obra do Senhor. Então nós temos que vigiar. Nós temos que ser exemplo para o nosso vizinho, para aquela pessoa a qual a gente tem ajudado, tem evangelizado. Nós temos que ser o exemplo. Eu estou passando por isso dentro do meu trabalho. Na empresa que eu trabalho são 12 funcionários. E eu sempre falo assim, gente, não tem motivo de ter contenda aqui dentro da empresa. Louvado seja Deus, porque são poucas as pessoas que trabalham aqui. Em empresa grande, às vezes, pode até ter mais contenda. E lá no meu trabalho, tem uma menina que ela é um pouco temperamental. Nós sabemos disso, que às vezes existem pessoas assim. E muitos têm se levantado contra ela. Só que eu, como serva do Senhor Jesus Cristo, eu tenho que promover a paz dentro do meu trabalho. E como eu estou no meio, fica um de um lado e outro de outro. E eu fico com a bandeira branca, balançando para lá e para cá. E é isso que Jesus quer de nós. E quando um chega e fala mal dela, eu falei, gente, não é assim. Ela deve estar passando por algum problema em casa. Vamos ter paciência, vamos orar. Eu sei que tudo vai se resolver, tudo vai. E as pessoas estão, você é muito pacífico. Eu falei, louvado seja Deus, mas eu penso assim, porque eu sou serva do Senhor Jesus. Então, irmãos, e as coisas começaram a se acalmar no meu trabalho. Ela se sentiu tão injustiçada que ontem ela acabou pedindo demissão. E eu falei assim, olha, querida, eu não sei se foi Deus que fez você tomar essa atitude, mas eu creio que Ele conhece o seu coração e que eu sei que o Senhor tem algo melhor para ti. Então descansa o seu coração. Ela começou a chorar e falou, então você realmente é diferente. Eu falei, porque todo mundo está contra mim, só você está ao meu favor. Eu falei, porque eu tenho a imagem e semelhança de Cristo. Louvado seja Deus. E eu sou assim. Aonde eu estiver, eu vou promover a paz, minha querida. Louvado seja Deus. Então, irmãos, vamos ser assim em nossas casas, com os nossos inimigos. Louvado seja Deus, com aquelas pessoas que nos enfrentam, porque todo dia nós matamos
muitos leões, não é um, são vários. Então, assim, a partir dessa noite, que foi o Espírito Santo de Deus que revelou essa palavra, vamos sair diferente, vamos sair daqui transbordando pacificação, vamos levantar a bandeira branca de Jesus e falar assim: eu sou o pacificador, Senhor, eu sou imagem e semelhança de Cristo. Na Bíblia diz que tinha duas irmãs, Marta e Maria. Todo mundo conhece essa passagem. Jesus, quando entrou na casa de Marta e Maria, Maria foi correndo aos pés do Senhor. E Marta estava fazendo coisas, afazeres domésticos, e começou a contender com Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus falou: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, dela não será tirada. Louvado seja Deus. Naquele momento, Marta queria contender, ela queria envenenar aquele momento. Mas Jesus é o soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Pai da paz. Louvado seja Deus. E naquele momento Ele deu um exemplo a Marta, porque Maria, ela escolheu a melhor parte. Então que nessa noite, irmãos, você escolha a melhor parte. Louvado seja Deus, que é ser pacificador em qualquer lugar que você pisar a planta dos seus pés, porque eu tenho certeza que Deus vai ouvir a tua petição e você vai levar, vai lembrar dessa palavra que foi dita aqui nessa noite. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.